Olá, alunos! Como vocês estão? Hoje vamos aprender algumas curiosidades sobre a tribo Tupi-Guarani. Vamos lá? Vamos falar da tribo Guarani. A relação deste povo com o meio ambiente é baseada no respeito pela terra e pelos seres vivos. Esses povos costumam organizar as suas atividades de acordo com os ciclos naturais, com os períodos de chuva e de seca. Vocês sabem o que é migrar? Migrar é se deslocar de uma cidade, de um território para outro. E esse processo é muito natural para os guaranis. Isso permite a renovação do solo e garante a sobrevivência deles. Assim, eles conseguem viver em grande harmonia com a natureza. Essa cultura foi interrompida pela chegada dos colonizadores. Os índios têm uma grande influência em nossa cultura. Como o costume de tomar banhos diários, como a maior parte do território brasileiro é muito quente e os portugueses não tinham esse hábito de tomar banho, porque na Europa faz muito frio. Muitas palavras da língua portuguesa que é falado aqui no Brasil são de origem tupi. Vou dar uns exemplos para vocês: jacaré, saci, urubu, arara, canoa, jiboia, Sergipe, Acre e várias outras palavrinhas. Também tem os alimentos que conhecemos e comemos, que fazem parte da nossa dieta. São eles o milho, a goiaba, a pimenta, a mandioca, o caju, o palmito, o açaí, amendoim e batata doce. E as casas? Como são as casas dos índios? As casas dos índios são chamadas de ocas, são feitas de tronco de árvore e a cobertura é feita de folhas de palmeira. Podem chegar até 30 metros de comprimento. Serve de habitação para várias famílias e não possui janela nem divisões internas, ou seja, não tem paredes. E só tem uma ou duas portas. Os índios fazem artesanato há muitos séculos e hoje eles vivem comercializando esses artesanatos, né? E assim eles têm uma fonte de renda. Com isso, eles também mantêm a sua cultura viva. A matéria-prima que eles usam no processo de produção vem da mata, que envolve praticamente toda a família, porque eles precisam ir até a mata, procurar os troncos de madeira das árvores para fazerem seus artesanatos. E vocês já viram o que eles produzem? Eles produzem redes, cestas, chocalhos, esculturas de animais, tudo em madeira. Na divisão de tarefas, os homens lidavam com a guerra, a caça, a pesca e a liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, no preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. Agora vamos aprender sobre o calendário indígena e suas percepções sobre o tempo. Vocês sabiam que o calendário indígena é diferente do nosso? Pois é, geralmente eles são representados por um círculo, e esse círculo é dividido em 12 ciclos, que se repetem todos os anos com poucas variações. Interessante, né? Para alguns povos, a passagem do tempo está relacionada à agricultura e os fenômenos naturais, sendo eles a chuva e o frio. Então vamos lá, falar sobre o calendário indígena e como ele funciona. Janeiro, para os índios, é o mês de chuvas e época das cheias e dos rios. Já fevereiro é a época que eles colhem milho. Março é a festa do Guarapi. É uma madeira que dá o nome a um ritual para a despedida dos mortos. Abril é a época da derrubada da mata para o plantio. Já maio é a época que eles pescam. Junho é o tempo de gaivota e julho é a chegada do verão. Agosto é o tempo das frutas, do abacaxi, e setembro é a época da melancia. Outubro é o mês que as tartarugas botam os ovos.
Novembro é a época em que amadurece o pequi e dezembro tem o plantio de mandioca. Em relação à passagem do tempo, ela pode ser percebida de diferentes maneiras, por exemplo, pelo nascer do sol, pelas estações do ano e pela mudança da lua. Já a percepção da passagem do tempo por meio da observação da natureza é comum entre muitos povos indígenas. Bom, no período em que há menos chuvas, os índios preparam a terra para plantar. Sim, e fazem rituais para garantir uma boa colheita. Sendo que no início das chuvas, eles começam a plantar mandioca e depois que realizam a colheita da mandioca, eles celebram um período de fartura. E na época que os peixes não estão se reproduzindo, a pesca é mais abundante e as frutas são mais fartas, logo após o período dessas chuvas. Agora vamos aprender sobre os indígenas na Baixada Santista? Em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, existiam 3 milhões de índios no país. Após 515 anos, muitos povos indígenas foram extintos de forma brusca. No censo realizado pelo IBGE em 2010, no estado de São Paulo, 41.981 pessoas se declararam ou se consideraram indígenas. O litoral tem o maior número de aldeias do estado. Ao todo, são 17 aldeias na região e 5 terras indígenas localizadas no município de São Vicente, Praia Grande, Bertioga, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. A população nessas terras é do povo Tupi-Guarani e Guarani-Bibaia. E a principal substância é a agricultura e o artesanato. Em Praia Grande é onde tem a aldeia mais recente da Baixada Santista, que se chama Tecoa Mirim. A maior população indígena abriga aproximadamente 600 índios e fica localizada nos municípios de Bestioga. A aldeia Paranapuã é considerada a aldeia mais crítica da região. Ela fica em São Vicente. A unidade está localizada no Parque Estadual Xixová e abriga, em média, 90 índios. Por ser de área de conservação, o acesso é restrito naquele lugar. A aldeia Piaçaguera é morada de 344 índios, entre Peruíbe e Itanhaém. Nos últimos anos, os índios têm buscado fortalecer e viver na cultura tupi-guarani. Nesse processo, eles construíram uma escola que é especial para o conhecimento da língua, reza e suas tradições. Viver como no princípio para os indígenas está cada dia mais difícil, pois está tendo muita extração dos animais e a poluição dos rios. O melhor caminho é preservar as florestas, assim como os índios afirmam sua cultura e eles protegem as florestas. Agora vamos fazer algumas atividades para sabermos o que vocês aprenderam? Primeiro, faça uma pesquisa na internet de quais materiais os indígenas usam para fazer a rede, a cesta e o chocalho. Para a segunda atividade, vocês vão ter que reproduzir o calendário indígena. Voltem um pouquinho o vídeo e vejam o que cada mês representam para os índios. Assim vocês vão conseguir fazer o calendário. Vocês aprenderam um pouco sobre as tribos indígenas de São Vicente, Praia Grande, Bertioga, Peruíbe e Itanhaém. Para a terceira atividade, vocês vão pesquisar na internet os nomes das 2 aldeias que tem em Mongaguá. Hoje, nós vimos como os alimentos indígenas fazem parte do nosso dia a dia. Vamos fazer um piquenique virtual? Peça ajuda para um adulto e se reúna com seus amigos pelo WhatsApp ou outro aplicativo. E se divirtam bastante.